Que bom que você clicou neste vídeo. Meu nome é Bruno Jomsen e muito bom mesmo, porque é importante saber. Olha, o Sérgio Moro, em entrevista a Isto É, declarou que o rombo naquele esquema da Petrobras de corrupção, o Petrolão, o rombo ficou aproximadamente em 6 bilhões de reais. Gente, isso é muita grana. E ele afirmou que o triplex do Lula é só a ponta do iceberg. Não é nada se comparado a todo o problema, todo o escândalo de corrupção gerado ali na Petrobras. E Lula é o chefe desse esquema todo, ele é o chefe. Claro que todo o dinheiro não foi para ele, mas ele desviou muito para políticos, empresários, ditaduras, ditadores e gerou esse rombo aí de 6 bilhões aproximadamente. Quando a gente fala em triplex, gente, estamos falando de um desvio aí em torno de 3 milhões e 700 mil reais. É muita grana para uma pessoa só. Mas se comparado ali, se for tirar, vamos fazer a matemática aqui, ó, 6 bilhões menos 3 milhões e 700 mil reais. Ficaríamos em torno aí de 5 bilhões 996 milhões, mais ou menos. Deixa eu calcular aqui para não ter erro. Mais ou menos isso, ó, 5 bilhões 996 milhões e 300 mil reais. Foi o que restou do rombo na Petrobras. Ou seja, o triplex não é nada, é a pontinha, não é nem a ponta, é a pontinha do iceberg. Assim declarou o juiz Sérgio Moro. Vou ler esse trecho para você. Assim diz o Sérgio Moro: as provas indicam que Lula é o mentor desse esquema criminoso que vitimou a Petrobras. Estamos falando do Petrolão. E nós não tratamos apenas de um triplex, ou triplex, como está escrito aqui. E acho que o correto é triplex, né, gente? Pelo acento agudo. Nós falamos de um rombo estimado de 6 bilhões de reais. O triplex é a ponta do iceberg. A opção do Ministério Público foi apresentar acusação com base nesse incremento patrimonial específico, que foi fruto da corrupção. Mas eu proferi essa decisão em meados de 2017 e a decisão foi mantida pela Corte de Apelação. Estamos falando aí da segunda instância, lá TRF4. A partir do momento em que a Corte de Apelação mantém a decisão passa a ser dela. Ele deu essa resposta aí porque ele foi questionado sobre a pressão do PT, do Lula, né, que ficam dizendo que o Moro só condenou Lula para se tornar ministro do governo Bolsonaro. Foi tudo uma jogada, um esquema político. E o Lula fica aí tentando buscar habeas corpus, né? Ó, cancela a condenação, porque está aprovado, olha o Moro aí. Não, isso aí, cara, foi só um caso que foi enviado para a segunda instância. O Tribunal de Justiça também negou habeas corpus 5-0. O STF também 6-5 no dia 4 de abril. Não é uma coisa do Sérgio Moro. Inclusive, o próprio advogado do PT, que hoje é ministro da Suprema Corte, Dias Toffoli, assumiu que a prisão do Lula, isso foi lá na sessão solene dos 30 anos da Constituição, no Congresso. Teve lá o Bolsonaro também, Dias Toffoli, José Sarney, Temer. O Dias Toffoli, petista, assumiu. A prisão do Lula foi feita pelas vias institucionais de forma democrática, respeitando as leis. Ministro amigo de Lula, trabalhou para o PT por anos e ainda ajuda o PT, tenta ajudar o PT até então, mas tem hora, gente, que não tem como ajudar. O cara tá tão envolvido em sujeira, tá tão revelado o crime, tá tão na cara que não tem como defender uma tragédia tão grande como essa, que é o próprio Lula. O Lula é a tragédia em pessoa, é a corrupção em pessoa. Olha, cara, sítio também é uma pequena questão. Terreno, instituto, apartamento, isso são coisas pequenas. O Lula, cara, é porque a gente fala, a gente até costuma dizer que o Lula foi preso por pouco. Isso não é nada. Ele estragou o Brasil, ele afundou. Se for colocar na ponta do lápis os prejuízos gerados pelo esquema de corrupção na Petrobras, vamos chegar ao ponto de colocar sangue, corpos na conta do Lula. Porque
Pelo caos gerado, pelo prejuízo, pessoas morreram na porta do hospital por falta de atendimento, por dinheiro que não chegou lá, porque o dinheiro foi para Lula, foi para partido político, foi para político, foi para empresário, foi para o Evo Morales. Evo Morales também recebeu muita grana, se duvidar alcança a marca do bilhão, com esse esquema sujo na Petrobras. Nicolás Maduro, Fidel Castro. Com isso, ficamos aí sem dinheiro para investir na população brasileira. O Lula matou gente com seu crime. Eles roeram a Petrobras. Sabe o que são? Já viu rato roendo? Pega um queijo, é assim, aquele queijo é a Petrobras. E vem um monte de rato. É o Lula, a Dilma, né? Que assina acordos, diz ela que sem ler, não leu, não prestou atenção. Mentira, ela fez de propósito para roubar nosso dinheiro da Petrobras. Gleisi, Lindbergh, todos aqueles, os caras lá, os diretores da Petrobras, tudo uma coisa só, gente. Agora o Lula se defende. Não, eu não tenho envolvimento nenhum na Petrobras, eu não tenho força de indicação nenhuma, não sou eu que indico, eu nunca estive lá. Esteve sim, muitas vezes. Então não é uma coisa minha Petrobras. O Lula roeu a Petrobras, foi o rato mestre dessa coisa toda. E a Petrobras ali ficou afundada, envergonhada, foi notícia no mundo inteiro. Eles fizeram a farra e agora querem se esconder, querem colocar a culpa em Temer. Olha, tá vendo? Agora vai ter que pagar para os Estados Unidos lá, para pequenos acionistas, não sei quantos milhões. Culpa do próprio Lula, do PT, ainda quer tirar o corpo fora. Vigaristas safados. Essa gente deveria estar presa. Não estou falando do Lula, não. O PT inteiro. É uma quadrilha com dezenas de criminosos. O que Gleisi faz solta? O que o Lindbergh faz solto? E o PT tinha que ser proibido de existir como partido político. Porque na política temos que ter partidos políticos e não organizações criminosas como o PT. Tem muita coisa errada. A notícia boa nisso tudo, da entrevista até, é que Sérgio Moro vai colocar em discussão no Congresso, né, o seu plano, projeto contra a corrupção, contra crime organizado, já em fevereiro. Claro, ele vai conversar com o presidente, é o presidente que tem que mandar isso para o Congresso, mas Sérgio Moro não vai perder tempo. Já vai mandar para o Congresso as propostas para votar o que tiver que votar. E ai daquele congressista que lutar contra as propostas do Moro. Porque agora sim teremos propostas de combate à corrupção verdadeiramente. Congressista, deputado, senador, que ficar fazendo carinha feia. Não, isso aqui não passa. É porque tem coisa aí. A proposta é prender criminoso. A proposta é desfazer o crime organizado, é evitar até o crime. Sério, além do governo Bolsonaro ter a proposta de prender bandido, né, punição rígida, também tem a proposta de evitar os crimes. Vamos dificultar o crime se organizar. Eis aí a questão, eis aí a maravilha do combate à corrupção. É muito legal você prender o criminoso, punir de maneira rigorosa, mas também é melhor ainda, digamos assim, evitar o crime, não permitir que o crime aconteça. Estamos falando no âmbito político, né? Políticos criminosos, mas também vale para a nossa segurança pública. É muito bom você prender um ladrão na rua, um cara que matou, que assassinou, mas é muito bom também, melhor ainda, claro, evitar esse tipo de crime. E isso envolve muitas coisas, tá, gente? A legítima defesa do cidadão, polícia podendo trabalhar com retaguarda jurídica, combater o tráfico. Aí sim, tráfico de armas, de drogas, fronteiras. E como o Bolsonaro diz, jogar pesado mesmo contra a criminalidade. Esse barulhinho é o pavão. Tem um pavão ali embaixo, grita alto pra caramba. Mas é isso aí. O que você acha aí da entrevista? Você pode procurar depois na internet na íntegra. Sérgio Moro concede a primeira entrevista a... Como é que se diz? Negócio impresso aqui. Deixa eu subir a matéria toda. Primeira entrevista concedida a um veículo impresso, desde que aceitou o convite para integrar o governo Bolsonaro. Procura aí, tem muitos questionamentos. Eu levantei aqui o questionamento principal, o que foi, de fato, manchete. Lula, o maior criminoso da história do país, roubou bilhões de reais do povo brasileiro. Meu nome é Bruno João, sem comunismo aqui não. Vamos nessa!